Oi, caríssimos. Esse é o Dica do Ramiro, comigo, Alessandro Ramiro. Bem, no vídeo anterior eu falei para vocês que tinha começado a minha trajetória como operador até me tornar gerente de operações e hoje eu venho falar isso um pouquinho para vocês, contar um pouco dessa minha trajetória, como ela ocorreu. Eu entrei no call center através da necessidade de um recomeço. Eu era microempresário, estudante de Direito, passei por uma série de dificuldades financeiras, precisei trancar a faculdade e precisava de um complemento de renda porque a empresa já não estava dando mais. Eu começo como operador lá em Niterói, minha terra natal, e ali eu tenho a minha primeira vivência com call center. Call center era uma grande novidade, ninguém sabia como trabalhar, ninguém sabia explicar. Era uma dificuldade extrema explicar para os meus pais aonde que eu estava trabalhando, como que era, porque era um negócio completamente novo. O call center é um negócio novo no mercado. E entro no call center e da onde vem o meu destaque, né? Para ser bem objetivo. Como operador eu aprendo inicialmente a tratar, a ter o conhecimento técnico para atendimento do cliente, mas rapidamente eu consigo perceber que para eu me destacar não era somente ter o conhecimento técnico, ou seja, fazer aquele atendimento frio. Não, eu descobri que ali era um encantamento. Comecei a usar um pouco nas minhas chamadas e eu sempre encerrava as minhas chamadas falando que foi um prazer inenarrável atendê-lo nesse dia, senhor. Espero que meu atendimento tenha sido bacana. Então, eu utilizava o inenarrável como uma grande marca. Até hoje, quem trabalhou comigo, se eu falar inenarrável, o pessoal se lembra. Nossa, foi um prazer inenarrável trabalhar com você, que atendimento inenarrável, e isso acabou se transformando numa marca. A minha dica foi transformar o meu atendimento numa marca. Minha marca pessoal. Aquilo era o que me impulsionava, era o que chamava atenção nas monitorias, era o que chamava atenção aos meus colegas, então comecei a me tornar uma referência como atendente. E aí surgiu a minha oportunidade como supervisor. A partir do momento em que eu consegui imprimir uma marca como operador, me surgiu a oportunidade como supervisor. Fiz o processo seletivo. Como todo supervisor, eu entro querendo atropelar, entro querendo arrebentar no resultado. Mas perdi o principal logo de cara. Eu queria chegar no resultado pelo resultado. E não tinha entendido que o resultado era pelas pessoas. Comecei a receber um apelido, Barão, e eu achava que era o máximo. Nossa, o pessoal me chama de Barão, eu sou muito legal. Que nada. Era o Barão de Araruna, que tinha novela. O pessoal achava que era assim como eu tratava os escravos. Ou seja, eu era visto como um gestor muito duro. E aí, após um feedback de um colega de trabalho, que hoje é minha esposa, eu recebo feedback de, cara, eles te chamam de Barão, que você é um bruto. Você entrega resultado, mas as pessoas sofrem. E aí eu comecei a me rever, comecei a me reinventar. E passei por diversos chefes bacanas e tentando encontrar uma maneira de lidar melhor com as pessoas. E até que surge o meu mantra profissional, que eu falei para vocês, que foi o meu segredo para me tornar gerente. Ser gentil com as pessoas e duro com os processos. Ser gentil com as pessoas e duro com os processos significa que você pode e deve ter como base no relacionamento tratar as pessoas bem, tratar aqueles que te circundam, os seus funcionários, com respeito. Mas você pode e deve ser duro com os processos. Quando você vai dar uma orientação, você não precisa ser mal educado, você não precisa gritar com ninguém para que a pessoa lhe ouça, você não precisa maltratar um funcionário para fazer com que ele lhe entenda. É preciso descobrir o melhor tom. É preciso se adaptar à equipe que você tem. É preciso se adaptar à cultura em que você está. E aí, após o mantra ser gentil com as pessoas e duro com os processos, eu comecei a entender melhor o tema adaptação. E aí, como supervisor, comecei a experimentar outros skills, outras oportunidades. Comecei a trabalhar em outros grupos, com outras operações. Fui de atendimento receptivo como supervisor, fui para back-office, fui para células ativas. E aí começa a me tornar uma referência entre os supervisores, número 1, pela forma como trato minhas equipes, número 2, porque começo a alcançar o resultado através das pessoas. Porque as pessoas são um grande segredo no call center. Supervisor é uma mola fundamental para o negócio funcionar. Porque você é a motivação do seu operador, a forma como você trata o seu operador. Vocês acreditam que no dia de hoje ainda tem um supervisor que não dá um bom dia, boa tarde para a sua equipe? Que às vezes não grava um nome, que dá apelidos para os seus funcionários? Não, cara. Conheça a história de cada pessoa que trabalha com você. Você, como líder de operações,
você tem que cuidar de gente acima de tudo. Gente é o que faz o resultado. São as pessoas que vão atender os clientes. E se você não for exemplar com elas, que exemplo elas terão? Nós, líderes de operações, temos uma função social importantíssima. Nós recepcionamos no call center pessoas de primeiro emprego. Recepcionamos pessoas que estão recomeçando na vida profissional. E muitas vezes o que elas precisam é de exemplo. Um supervisor precisa ser um exemplo. Gravem isso. A partir do momento que eu comecei a trabalhar esses fundamentos, começaram a me surgir as oportunidades para ser um supervisor e uma referência. Obviamente cometi uma série de erros, fui aprendendo com eles. E o segredo para isso foi o feedback. Eu perdi a vergonha de pedir feedback para os meus colegas. Então, é interessantíssimo você ter um momento com seus colegas e pergunte qual é a impressão do seu colega do seu trabalho, pergunte para o seu funcionário, de sua equipe, qual é a impressão dele com o seu trabalho. Aí é o caminho para você começar a crescer. E desde que tive essa batida onde coloquei na minha cabeça esse mantra, serei sempre gentil com as pessoas, porém duro com os processos, começaram a me abrir as portas para me tornar coordenador. E aí a palavra adaptação volta, porque eu como coordenador tive que sair do Rio de Janeiro e ir para Recife. Fui trabalhar em Pernambuco. Uma das experiências mais magníficas que tive como profissional. Conhecer uma nova cultura, trabalhar com gente que vem de uma vivência completamente diferente da minha, onde no Rio de Janeiro a gente tinha um tom de trabalho e em Recife o tom é outro. Então, entendi que o líder ele tem que ser capaz de se adaptar a culturas diferentes, ser capaz de conversar com universos diferentes. E aí que está o segredo. Você ter uma caminhada profissional, você conhecer o negócio que você trabalha, saber o que cada funcionário sente e ser capaz de se adaptar. Aí a minha trajetória para gerente ela começou a ser trilhada, e aí me torno gestor de clientes numa empresa. Depois me torno cliente dentro dessa empresa, né? Como cliente tive o direcionamento do que é a importância da qualidade, né? O que isso acaba influenciando para o negócio como um todo. Ampliei a minha visão para me tornar um gerente, porque um gerente precisa ser capaz de transformar aquele atendimento em lucro para a empresa que você trabalha. Mas como transformar isso tudo sem humanidade? Não tem como. Você vai falar assim, mas Ramiro, existem coordenadores e gerentes que são muito duros e conseguem atingir o resultado. Mas o perigo de você ser uma pessoa muito dura e você não ser uma pessoa maleável que consiga trabalhar com as pessoas, é que você terá equipes por um período curto. E se você construir pontes com as pessoas, sendo gentil com as pessoas e duro com os processos, tratando essas pessoas com humanidade, você constrói pontes longas de relacionamento. E foram através dessas pontes longas de relacionamento que fui amadurecendo. Ou seja, eu tive um coração um pouco endurecido no início como supervisor, mas o segredo foi me voltar para as pessoas. Hoje, como gerente, eu tenho esse mantra em todo lugar que eu vou. Tentar tratar as pessoas com gentileza. Às vezes as pessoas me sinalizam, nossa, como você é educado. Você puxa uma cadeira, você oferece uma água, oferece um café. Caros, tomem café com suas equipes. Conversem com suas equipes. Conheçam a história de cada um deles. As pessoas conseguem produzir muito mais quando, ao invés de serem obrigadas a fazer algo, quando elas fazem com prazer e ao seu lado. Quando você cria conexões com elas. Os meus melhores chefes, os inesquecíveis, são aqueles que se conectaram, aqueles que conheciam a minha história. São aqueles que sentavam comigo ao meu lado e me davam orientação. Caríssimos, se querem crescer no call center, primeiro como operador, se destaque no seu atendimento. Como supervisor, se volte para a sua equipe. Como coordenador, se adapte. Seja capaz de grandes modificações. Como gerente, não perca sua humanidade. Lembre-se que você um dia esteve ali na base da pirâmide do negócio. Caríssimos, foi um prazer falar com vocês hoje. O Dica do Ramiro se encerra por aqui. E sejam gentis com as pessoas e duro com os processos. Gravem isso, viu? Um abração, tamo junto.